Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Muito bom dia! Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar os seus medos e criar a sua vida de coragem. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo nesta sexta-feira para a gente conversar sobre relacionamentos. Tenho certeza que muitas pessoas vão se interessar. Quer saber por que os seus relacionamentos fracassam? É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho em mais uma live da Blindagem Emocional. Um assunto que muitas pessoas precisam entender por que esses relacionamentos fracassam. E mais, quais são as causas? As causas que talvez estejam aqui escondidas na sua mente subconsciente e que você não consegue enxergar e que te mantém num relacionamento muitas vezes abusivo, tóxico, um relacionamento fracassado. É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho em mais uma live da Blindagem Emocional. Diz pra mim de onde você fala para eu te dar um bom dia especial. Para quem está chegando aqui a primeira vez, também diga de onde você está falando para eu te dar um bom dia muito especial. Deixa eu já dar um bom dia para quem já está aqui comigo me prestigiando. Deixa eu dar um bom dia para Odete, seja muito bem-vinda. A Zenilda, bom dia. A Vérnia Dantas, mais uma vez aqui, seja bem-vinda. A Sani.Dias, a Patrícia, oi Patrícia. Spock também por aqui, bom dia Vérnia. A Mili Neme Oliveira também por aqui. A Elisângela Ribeiro, seja muito bem-vinda. Elisângela, Ana Paula Mercatelli, seja bem-vinda. A Gil, terapeuta também. Cris Marchiori, seja muito bem-vinda. A gente vai falar hoje sobre por que os relacionamentos fracassam. E você vai entender as causas dos relacionamentos fracassarem muitas vezes. Deixa eu dar um bom dia aqui para NS Bachmann, a Cibele Crepaldi, bom dia Elisângela, bom dia Cris, Ricardo Barros, seja muito bem-vindo, Clóvis Soares Galvão, seja bem-vindo, Cris Ribeiro 03, a Sani Dias também por aqui, bom dia Clóvis, Vilma Lima, seja bem-vinda. A Werner fala da Paraíba, que legal, muito bom. Flor de Maio 76 por aqui também. A Patrícia do interior de São Paulo. A NS Bachmann de Blumenau, Santa Catarina. Sani.Dias de Curitiba, Paraná. A gente vai falar de relacionamentos. Fica aqui comigo, a gente vai entender, você vai entender por que seus relacionamentos fracassam, talvez por que eles já fracassaram. Hoje eu prometo para você, fichas irão cair. A Cris Ribeiro também de Santo André, seja bem-vinda. Instituto Inspirare, seja bem-vinda. Bom dia. Spock fala da Bahia, que legal, bom dia. Bom, a Vilma, bom dia, sou de São Paulo. A Zenilda, sou de Cascavel, Paraná, que legal, bom dia. A Lisiane também e a Maura Paula Stein também chegando por aqui. Então pega o seu papel e caneta. A Lisiane de Manhaçu, Minas Gerais. Pega o seu papel e caneta porque a partir de agora a gente começa a falar sobre relacionamentos. Por que os seus relacionamentos eles fracassam? E para a gente começar, uma pergunta para que você reflita. Perguntas são muito poderosas. Você se sente emocionalmente seguro no relacionamento que você vive? E se você hoje não vive um relacionamento, tenta relembrar, você se sentia emocionalmente seguro no relacionamento anterior? Coloca aqui para mim sim ou não. É muito importante a gente entender que relacionamentos são fundamentais para o nosso bem-estar. Ô gata, isso significa que eu sempre preciso estar com alguém? Não. Porém, presta atenção, nós somos seres sociáveis.
Isso está na nossa natureza, é uma questão biológica, é uma questão social. Aliás, nós chegamos até aqui exatamente por sermos sociáveis, porque em algum momento a gente entendeu que em grupo a gente poderia derrotar os predadores. Então, a gente valoriza muito isso. É por isso que você, por exemplo, tem dificuldades de sair de alguns grupos, por isso que você tem dificuldades muitas vezes de se desconectar de pessoas. Por quê? Porque isso fortalece emocionalmente cada pessoa. Tudo bem? Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Deixa eu ver aqui algumas respostas. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Mari. Bom dia, Laura. O Eduardo também. A Vérnia, não. Bom dia, Miriam. Bom dia, Suzy. A Elisângela, não. NS Bachmann, não. Lisiane, sempre tive medo de entrar em um relacionamento. Muito bom você ter colocado isso, Lisiane, porque você vai entender o medo. Hoje você vai entender por que desse medo. Você vai compreender esse medo. Relacionamentos, como eu disse, são importantes. São importantes para o nosso desenvolvimento, um desenvolvimento saudável. Por quê? Um relacionamento muitas vezes vai nos trazer apoio emocional para situações difíceis, para situações que são complicadas muitas vezes da gente encarar. Um relacionamento vai te ajudar no seu crescimento pessoal. Ou seja, você pode se tornar alguém melhor do que você é hoje. Um outro benefício de estar num relacionamento, segurança. Tudo se trata de sobrevivência para sua mente. Então, quando eu estou dentro de um relacionamento, eu vou me sentir mais segura, mais seguro. Agora, o grande problema e quando não existe nada disso? E quando não existe companheirismo, quando não existe segurança, quando não existe crescimento pessoal dentro de um relacionamento? Aí a pergunta que eu te faço presta atenção, por que que você se mantém em uma relação fracassada? Por que que você se mantém numa relação que não te faz bem? Existem causas, existem razões. Hoje, talvez você se mantenha numa relação onde você não se sente bem, numa relação onde você está machucada, numa relação onde você talvez se sinta diminuída, porque existe uma razão, existem algumas causas e que você vai entender hoje. Então fica aqui comigo até o final. Você vai compreender que existem feridas que você carrega dentro da sua história e que enquanto essas feridas elas não forem curadas, você vai continuar trazendo para a sua vida pessoas que não te acrescentam. Alguém aqui já ouviu falar no famoso dedo podre? Escreve eu aqui se você já ouviu falar no dedo podre. Eu sempre digo que o dedo podre, ele não existe. O dedo podre, na verdade, é o dedo certo. Você traz para a sua vida pessoas que atendam aquilo que você acredita subconscientemente. Subconscientemente. E o que é o entendimento subconsciente, Ogata? Esse entendimento tem a ver com a sua mente emocional, a sua mente que está ligada às emoções. Ou seja, a sua mente, que para ela tudo se trata de sobrevivência, ela tem algumas interpretações que fazem com que você faça escolhas irracionais. Porque você acaba ignorando, e eu quero que você escreva aqui a palavra evidências. Você ignora evidências. Então, quando você sabe, por exemplo, que você está num relacionamento que não te faz bem, num relacionamento que te machuca, num relacionamento que te traz tristeza, num relacionamento que não tem comunicação, num relacionamento que não tem respeito, onde você o tempo todo é menosprezada, você é ignorada, isso são evidências de que essa relação ela não é boa para você. E aí você pode falar o seguinte, Ogata, mas eu não sei se é amor ou dependência emocional. E a minha régua, o meu parâmetro sempre é o amor, ele não te diminui, o amor não te entristece, o amor não te machuca. Se você está vivendo essas situações, são evidências de que
é uma relação de dependência emocional. E talvez você fale para mim assim, ô gata, eu não tenho forças para sair desse relacionamento. Alguém aqui se identifica com isso? Coloca eu aqui se você se identifica com isso. Talvez você fale assim, eu não tenho forças. Por isso que você precisa de preparação. Preparação. Não existe nenhuma mudança de vida, em qualquer área que seja, se você não estiver preparada para isso. É impossível, por exemplo, você correr uma maratona de 42 quilômetros sem se preparar. E para você sair de um relacionamento, muitas vezes abusivo, que tirou todas as suas forças, um relacionamento tóxico, um relacionamento narcisista, você precisa se fortalecer. Você precisa se preparar para sair dessa relação. Faz sentido isso para você? Sem preparação, você vai fracassar. E eu sinto em te dizer isso. Você não vai conseguir sustentar a sua decisão. Tudo bem? A Sani, eu me liberei, mas levou tempo, sim. E a preparação, às vezes, é esse tempo que você precisa para poder sair dessa relação. Tudo bem? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Carla. Sejam muito bem-vindas. A gente está falando aqui, Yoshi, também bom dia. Nós estamos falando aqui hoje sobre relacionamentos, por que os relacionamentos fracassam. Então, não fuja das evidências. Existem evidências hoje na sua vida, no seu relacionamento, que mostram para você que as coisas não estão boas. Por exemplo, você vive talvez uma relação de falta de compromisso. Você talvez hoje seja desrespeitada e porque o teu parceiro, a tua parceira, não tem compromisso com você. Não tem compromisso com as ideias, com os combinados. E aí? Você vai se permitir permanecer nessa relação? Até quando? Porque tudo isso tira a sua autoestima. E sem autoestima você não consegue confiar em si. Sem confiança em si, eu não consigo agir. Eu não consigo transformar nada, porque toda ação gera uma transformação. E quando eu não ajo, eu não transformo nada. Então talvez hoje a sua vida esteja parada, travada, estagnada. Por quê? Porque você hoje perdeu a confiança em si. E por que você perdeu a confiança em si? Porque a sua autoestima, ela está machucada. E por que a sua autoestima está machucada? Porque você está num relacionamento que está te fazendo mal. É um relacionamento tóxico. E você não pode permitir que o medo decida por você. Presta muita atenção nessa reflexão que eu vou colocar agora aqui para você. O medo de sofrer é pior do que o próprio sofrimento. O medo de você sofrer é pior do que o próprio sofrimento. Porque esse medo de sofrer, ele toma a tua vida. Ele toma a sua vida através do quê? Dos pensamentos. Escreva aqui, pensamentos. Esses pensamentos sabotadores ficam dizendo para você que se você, por exemplo, se separar, vai ser muito pior. O medo de sofrer, ele é muito pior do que o próprio sofrimento. E mesmo diante de evidências, você prefere, muitas vezes, fingir que está tudo bem para não enfrentar, para não encarar a realidade. Só que isso tem um custo muito alto para você. Eu não sei se você percebeu isso, mas existe um custo muito alto em se manter infeliz num relacionamento. Isso custa o seu emocional, isso custa a sua saúde física, isso custa não apenas a sua liberdade, mas o respeito com você mesma. Você acaba muitas vezes se desrespeitando ao se manter numa relação que te machuca todos os dias. E você precisa reconhecer isso. Você precisa olhar para as evidências e não fugir delas, mas você precisa encarar essas evidências para que você mude a sua vida. Coragem não é ausência de medo. Coragem não é você ser a mais valente.
Porque quando você muitas vezes não se prepara, você se torna inconsequente. A sua ação é uma ação inconsequente que vai te trazer problemas. Você precisa entender que coragem é ação com preparação. É assim que você vai tomar uma decisão e seguir em frente sem desistir. Isso faz sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. A Sani, saúde mental. Boa. Adriana, verdade. Edilane, seja bem-vinda. Bom dia, Deia. Bom dia, Renata, também por aqui. A Patrícia, pois é, agora me lembro que, na verdade, ele nunca me enganou. Era evidente como ele era. E assim mesmo eu entrei numa fria. Patrícia, muito obrigado por você compartilhar isso. Muito corajoso da sua parte compartilhar isso. Mas o que a Patrícia colocou aqui é a pura realidade que muitas pessoas vivem e elas fingem que não estão vendo. A pessoa sempre foi o que ela é. Dificilmente ela inventa um personagem. Por exemplo, o narcisista, ele é aquilo. Ele é o resultado. Ele é o resultado de tudo que ele viveu ao longo da vida dele, especialmente na infância, e ele se transforma nesse tipo de pessoa. Então, ele não está fingindo. É ele. É a natureza dele. Entende isso? Então, não dá para você mais ignorar as evidências. Existem muitas evidências, com certeza, que te levam a entender que você não pode mais permanecer numa relação que te machuca e que tira a sua força, tira a sua vitalidade. E aqui preste atenção no que eu vou te falar. Você precisa de energia para sobreviver, para fazer as suas coisas. E talvez hoje, por exemplo, você procrastine porque você está cansada. Você hoje talvez não consiga colocar os seus planos em andamento. Por quê? Porque você está cansada. Esse relacionamento está roubando a tua energia. Faz sentido isso para você? Adéia, eu estou vivendo uma das maiores dúvidas do meu relacionamento. Então fica aqui comigo que você vai entender que talvez não tenha dúvida nenhuma. Você vai compreender. A Patrícia, finalmente criei coragem. Estou livre há um ano. Parabéns. Parabéns. Mandem aqui ó, os parabéns para a Patrícia. É muito legal isso. Manda aqui, ó. Põe um emoji aqui de palminha, porque é legal a gente entender que é possível. Que é possível que você saia de um relacionamento, desde que você se prepare. Desde que você entenda a si mesma. Porque aqui, presta atenção, hoje, mesmo você diante de evidências tão claras que esse relacionamento é ruim, você está fugindo. Faz sentido? Você está fugindo. E você foge por quê? Porque existe um medo. Existe um medo. E se existe um medo, presta atenção. Se existe um medo, é por quê? Porque em algum momento você já viveu uma situação similar. Guarda isso. Porque agora você vai entender. E é importante você compreender isso para você parar, inclusive, de se culpar. Enquanto você fica se depreciando, se culpando, por exemplo, eu não tenho jeito, né? Existe aqueles jargões, né? Eu sou mulher de malandro e blá 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 blá. Você não sai do lugar. Você não anda e você continua no mesmo lugar. Agora não é a hora de você se martirizar. A hora agora é de ação. A hora é de ação. Então, você precisa começar a agir. Você precisa começar a agir. E aqui a primeira coisa que você precisa identificar. Se hoje você tem medo de sair do relacionamento, aliás, quem tem medo de sair do relacionamento, escreve eu aqui, por favor. Se você puder, se você se sentir à vontade. Se você tem medo de sair do relacionamento, é porque você já viveu algo similar. Similar. Tudo bem? Por quê? Porque pessoas que você talvez tenha... Situações que você tenha vivido tenham levado a uma interpretação que a sua mente criou. A sua mente guarda todas as suas peripécias pela vida e isso é importante para garantir a sobrevivência. Escreva aqui, sobrevivência. Sobrevivência. Então, em algum momento você viveu algo similar.
e a sua mente guarda isso. Porque se você viver algo agora no presente, ela vai querer te proteger da dor que você sentiu lá atrás. Ou seja, o medo que você tem de sair de um relacionamento está ligado a uma, e eu quero que você escreva aqui, ferida emocional. A uma ferida emocional. E todos nós carregamos uma ou mais de uma dessas feridas. Ah, o Gata, não, a minha infância foi maravilhosa, de jeito nenhum. Eu duvido. Eu duvido que a sua infância verdadeiramente tenha sido 100% maravilhosa. Porque existem coisas que, claro, conscientemente você lembra, e se você olhar para trás, você vai falar o seguinte, não, Gata, minha infância sim foi maravilhosa, não teve nada de ruim. Ok. Só que existem informações que a sua mente guarda e que você nem sabe. E que estão aqui gerando interpretações e estão controlando as suas ações. Porque alguma ferida emocional foi criada a partir de algum evento acontecido. E a partir daí o que acontece? O seu comportamento ele é moldado para que você não viva de novo a dor. Para que você não reviva essa mesma dor. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Bom dia, Jefferson, Carmen, Adeia, ferida emocional boa. Bruna Camilo Garcia, seja bem-vinda. A Zenilda, eu vivi 43 anos em um relacionamento assim. Me anulei totalmente em todos os sentidos. Engordei tanto que hoje tento sair desse resultado. Fiquei viúva há 2 anos, achei que já estava mortinha. Mas de repente... Continua, Zenilda. Tá interessante aqui a sua história, mas de repente... A Patrícia, quero ter a oportunidade de ajudar mulheres que, como eu, sofrem relacionamentos tóxicos e não têm forças para sair. Ótimo. É na dor que a gente encontra muitas vezes um propósito de vida. Muito bom. E eu tenho certeza, Patrícia, que você vai ter muitas pessoas para ajudar. Não tenho dúvida nenhuma que você vai ter muitas pessoas para ajudar. A maioria dos meus atendimentos de hipnoterapia são com mulheres. E eu diria que pelo menos 50% tem relação com relacionamentos tóxicos e abusivos. 50% pelo menos tem algum tipo de relação com relacionamentos tóxicos e abusivos. Tudo bem? Bom, existem 5 feridas emocionais. E eu vou passar rapidamente por elas aqui, não dá tempo, claro, da gente aprofundar, mas eu vou passar rapidamente aqui para você talvez identificar. Mas antes disso, eu quero que você entenda uma coisa importante. Numa relação, existem 2 pessoas, certo? No mínimo 2 pessoas. 2 pessoas. Você e o seu parceiro, você e sua parceira. O que eu vou falar aqui também serve para outra pessoa. Porque talvez essa outra pessoa carregue essas feridas e ela deposita em você a esperança de que você cure a ferida dela. Então a primeira coisa que eu quero dizer é, isso que eu vou te falar aqui serve para você, claro, que está aqui, mas também serve para o teu parceiro e tua parceira. Então sabe o que eu vou te recomendar? Manda essa live para ele, para ela. Manda agora. Só manda. Tem aqui o aviãozinho, manda para essa pessoa, porque talvez ela vai se identificar com essas feridas. E aí talvez ela busque uma solução. Porque você não é apenas o problema. Eu quero que você entenda isso. Você está aqui e você provavelmente está muito mais disposta a resolver essa questão do que o teu parceiro que não está aqui. Tá tudo bem, são momentos. Mas você não é a problemática, não é só você que tem um problema, o outro também tem. Então, manda a live para ele também. Tudo bem? Bom dia, Suzana, seja muito bem-vinda, Marta, Soninha. Então vamos lá, vamos falar das 5 feridas emocionais. A primeira ferida, e é talvez a mais forte de todas, é a ferida da rejeição. É a ferida da rejeição. E como que acontece essa ferida? Normalmente na gestação. Uma gestação inesperada, uma gestação indesejada, porque o bebê, a partir dos 3 meses de gestação, ele está vivendo
as emoções da mãe. E isso se estende até o final da primeira infância, ali por volta dos 7 anos de idade. Ou seja, essa ferida da rejeição cria um medo absurdo de você ficar sozinha, de você ficar sozinho. E talvez você nem saiba se sua mãe te rejeitou ou não, mas existem algumas evidências que você pode observar. Por exemplo, como é que era a sua relação com a sua mãe na infância? Na infância. Foi uma relação de carinho, afeto ou não, de distância? Havia, por exemplo, uma clara preferência da sua mãe, por exemplo, por um irmão em detrimento a você? Existia uma certa raiva da mãe em relação a você? A sua chegada representou o que na vida dessa mãe? Por exemplo, essa mãe, ela teve que parar, por exemplo, de trabalhar, ela foi humilhada, talvez pelos pais que não aceitaram essa gestação, ela foi abandonada pelo seu pai, ou seja, existem muitos contextos que podem ter feito a sua mãe sim te rejeitar. E aí você pode falar o seguinte: não, gata, mas a minha mãe depois ela foi um amor, ela me deu amor, carinho. Ok. O problema é, talvez exista uma interpretação de rejeição. E aí, transportando isso para o seu momento atual, a tua mente não quer que você reviva aquela dor. Porque tudo para ela se trata de sobrevivência. E aí, com isso, o que acontece? A possibilidade de eu ficar sozinha assusta a minha mente. E aí, ela começa a te controlar. Ela começa a controlar os seus pensamentos, ela começa a controlar as tuas ações. E aí você começa a ter pensamentos do tipo: ele pelo menos não me bate, né? Pelo menos ele tá aqui comigo, a gente agora tá velhinho, não dá, né, pra gente separar. E aí você fica numa relação fracassada. Tudo bem? Faz sentido isso pra você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso fez sentido para você. A ferida da rejeição. A segunda ferida, que é muito comum também, olha só, deixa eu só ler o comentário da Zenilda. Nunca recebemos um eu te amo, 7 irmãos. Vamos entender esse contexto. E aqui uma coisa que eu sempre digo, quase que todo dia, porque todo dia tem algum assunto que leva a mãe, sem julgar essa mãe. Essa mãe fez o melhor que ela podia dentro do contexto dela, né? E a gente precisa entender o contexto. Imagina numa família de 7 filhos. A gente olha às vezes, né, para esse passado, né, 7 filhos, uma família grande, e a gente acha o seguinte: era uma família feliz. Eu nunca dei à luz. Algumas de vocês eu tenho certeza que já deram à luz. Não é uma coisa fácil, certo? E aqui eu não estou falando apenas da hora do parto, mas todo o processo. O processo de 9 meses, depois os primeiros anos de vida, não deve ser fácil. Não é fácil. Eu, como homem, a minha fala é muito mais fácil do que você viveu. Faz sentido? Por isso, a gente precisa entender esse contexto. Como que essa mãe poderia talvez ser carinhosa, afetuosa, com tantas coisas que ela precisava fazer? É difícil imaginar. E talvez sem apoio, tudo isso não é tão simples. Então a gente precisa entender os contextos. A Suzana: processo para mim não foi nada fácil. Não é, eu tenho certeza disso. Eu lido com mulheres todos os dias no consultório e eu sei o quanto você, mulher, sofre e é pesado muitas vezes a maternidade. É pesada a maternidade. Então a gente precisa compreender também as nossas mães. Tudo bem? Segunda ferida, essa também é extremamente comum, que é a ferida do abandono. E esse abandono não significa literalmente um abandono. Tipo, deixei você na praça e fui embora. Não. O abandono, muitas vezes, é a falta de presença emocional. Escreva aqui: presença emocional. É quando essa mãe não conseguiu estar
emocionalmente presente na sua vida. E por diversas situações, por diversos contextos. Isso gera um medo muito grande de reviver isso. A tua mente guardou essa dor. Então, quando você está num relacionamento tóxico, abusivo, um relacionamento ruim, você tem medo que a pessoa te abandone. E aí o que acontece? Olha só, qual é o comportamento que é típico daquela pessoa que viveu a ferida do abandono? Ela se cala. Ela acaba aceitando o controle da outra pessoa. Ela perde forças. Ela acaba perdendo, inclusive, a própria identidade. Ela acaba perdendo a própria identidade. Ela se transforma dentro, ela vai apodrecendo dentro. Ela vai murchando. Por quê? Porque ela não quer fazer nenhum movimento que possa gerar um abandono. E ela vai aceitando. Eu diria que a ferida da rejeição, ela é a mais forte. Mas a ferida do abandono é a mais destruidora. E é a mais comum. Por quê? Esse contexto da falta da presença emocional da mãe é muito grande. Esse contexto ele é muito comum. Infelizmente, a gente acabou de falar 7 irmãos, por exemplo, 7, 6, uma família grande, uma relação, por exemplo, uma coisa que você tem que entender, e é importante você olhar para trás, como que era o relacionamento dos seus pais enquanto um casal? Porque talvez a sua mãe vivia um grande conflito com o seu pai e ela não conseguia realmente estar presencialmente, emocionalmente com você. Os teus irmãos, você tinha irmãos? Qual a diferença de idade entre você e os seus irmãos? Uma diferença muito pequena já vai mostrar, por exemplo, para você, por exemplo, imagine que você tem um irmão, uma irmã mais nova, sei lá, meses. No momento que a sua mãe soube da gravidez desse irmão, desse filho, o que acontece? O que aconteceu? Ela teve que, no mínimo, dividir a atenção. Ela teve que dividir essa atenção. E aí, com isso, o que acontece? Você se sente abandonada. A Patrícia, no meu caso, o abandono veio do meu pai, que eu amava tanto. E aqui, olha só, o abandono é do teu pai. Porém, esse abandono, eu não sei com qual idade que o seu pai aí te abandonou. Mas, se você viveu esse abandono até os 7 anos de idade, você viveu as emoções da mãe. As emoções da mãe. E a mãe deve ter, aí dentro do contexto dela, ela não conseguiu estar conectada emocionalmente a você. Então, ou seja, essa falta, ela gera uma consequência grande. Ela gera uma consequência grande. Se isso acontece na segunda infância, que é no segundo setênio, que é ali de 8 a 14 anos, isso gera para você, por exemplo, a falta de ação. Por quê? O segundo setênio é o setênio do pai. É o pai que, teoricamente, leva o filho, a filha para o mundo. A ação, vai mostrar o mundo. E se eu não tenho essa presença, isso talvez gere para mim muita insegurança. Talvez tenha gerado muita insegurança. Insegurança de tomar pequenas decisões, inclusive. Eu não consigo me colocar. E aí, dentro de um relacionamento, isso é muito ruim. Por quê? Porque você acaba se submetendo a alguns tipos de relação que são extremamente tóxicos, abusivos e até mesmo violentos. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se está fazendo sentido para você. Vamos falar da terceira ferida. Essa ferida, infelizmente, também é comum, que é a ferida da humilhação. Ferida da humilhação. Se na tua infância você foi constantemente humilhada, envergonhada, você apanhou, você era desprezada, você se torna alguém com muito medo de enfrentar o teu parceiro, a tua parceira. Entende isso? E aí, com isso, você fica muitas vezes refém de um relacionamento que está
te adoecendo. Você fica refém. E aí você não tem forças para sair. Por quê? Porque você está tão machucada, que você passa a ter medo do mundo. Então você perde a confiança em si, você não confia que, por exemplo, sim, você é capaz de ter um relacionamento de novo, um outro relacionamento saudável, um relacionamento que vai te completar de uma maneira positiva. Não completar a sua ferida emocional, mas que vai te complementar. Completar é uma péssima palavra, complementar é melhor. Ela vai te acrescentar. Faz sentido isso para você? Gal, agora eu entendi, pois meu pai foi preso. Isso, com certeza, essa distância, isso provavelmente fez com que você fosse, e aí tivesse essa ferida do abandono. Então a sua mente guarda isso para que você não reviva. Então, dentro da ferida da humilhação, se você viveu essa ferida, né? Mãe, pai muito exigentes, alta cobrança, muita comparação entre você e a sua irmã, o seu irmão, comparação entre você e os amiguinhos da escola. Isso tudo vai envergonhando. Uma outra coisa relacionada à vergonha, por exemplo, pai alcoólatra, pai drogado, mãe, enfim, mas o pai é mais comum, né? O pai alcoólatra. O pai que gerava muita vergonha para a família. Isso tudo vai criando essa ferida da humilhação. Uma vida, muitas vezes, com poucos recursos financeiros. Então, e aí dentro de um contexto onde você tem lá, sei lá, você está numa escola onde os seus amigos têm mais bens materiais do que você. Isso, muitas vezes, gera essa ferida da humilhação. Ainda na escola, bullying. Se você sofreu algum tipo de bullying, um bullying constante, ou algum tipo de abuso, isso também gera a ferida da humilhação. Tudo bem? E que tem como consequência esse medo de encarar o mundo. Porque é como se você entendesse que esse relacionamento que você está hoje, por pior que seja, ele representa um porto seguro para você. Tudo bem? Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Bom dia, Silvia. A Cobomá também. A Sabrina. Minha mãe sempre foi mais fria. Ela sempre foi mais brava que meu pai. O meu pai foi mais carinhoso. Hoje tenho problemas de relacionamento. Por isso, a Suzana Ogata, você está contando a minha história. Olha só. E eu nem combinei com você, hein, Suzana, de contar a sua história aqui. Desculpa. Brincadeira. A mãe fria, essa mãe fria, provavelmente gerou essa ferida do abandono. Claro, pode ter tido aí também um pouco da ferida da humilhação, mas essa ferida do abandono. Então, você se sente extremamente insegura se você não está dentro de um relacionamento, se você não está dentro, né, de uma relação. Só que estar dentro de uma relação tóxica e abusiva, digamos que não resolve o teu problema, né? Na verdade, ele cria novos problemas. E é por isso que eu quero aqui, vou colocar de novo essa reflexão. O medo de sofrer é pior do que o próprio sofrimento. Então, assim, o medo de reviver essa dor é pior do que o próprio sofrimento, por exemplo, de uma separação, de uma decisão. Então você talvez tenha que tomar uma decisão. Você talvez tenha que se preparar para tomar uma decisão. Tudo bem? Faz sentido? Vamos à quarta ferida emocional, que é a ferida da traição. É aquela sensação que a criança teve de se sentir traída. E essa traição se dá de várias maneiras. Pode ser, por exemplo, um pai que abandona e vai constituir uma nova família, ou já tem uma outra família. Ou a traição que a mãe sente em relação ao pai, e isso é passado para a criança pega isso para ela por lealdade emocional. Ou ainda,
você estava lá, linda, leve e solta, reinando na casa, mas aí chega o seu irmãozinho. E aí a mamãe passa a dar atenção para ele, o irmãozinho fica muito doente, ou seja, o sentimento de traição. O problema do sentimento de traição é que gera muita insegurança e muitos ciúmes, claro. Então você talvez leve para o seu relacionamento esse comportamento, um comportamento de muita desconfiança. E talvez, aqui é para você pensar dentro da sua história, talvez isso que você carrega dentro de si, essa ferida da traição, tenha de uma certa maneira contaminado o relacionamento, a ponto do relacionamento ter se perdido. E aqui também, lembra do que eu já te falei no começo. Tudo que eu estou te falando aqui não se trata apenas de você, se trata também da outra pessoa. Se trata daquela pessoa com quem você está. Porque essa pessoa com quem você está, você acha que ela não tem nenhuma ferida emocional? É claro que ela tem, todos nós temos. Todos nós carregamos. A diferença é, você que está aqui pode tratar isso. Você que está aqui, você pode o quê? Cuidar, desde que você trate a causa. Você pode mudar isso. Tudo bem? Faz sentido? A Tatiane, realidade. A Yoshi, sim, tem os ciúmes. E talvez essa ferida da traição é uma interpretação até bobinha, como essa que eu disse para você. Essa relacionada, por exemplo, ao irmãozinho que nasceu. Nasceu. E claro que você hoje adulto, olha para trás e fala, não, isso é bobo. É, você adulta. Agora, imagina aquela criança que viu, por exemplo, dia desses eu fiz uma terapia, cara, que assim, que tinha ferida da traição. A mãe tem lá o irmão, meses depois, um ano e pouco depois da pessoa com que eu estava atendendo. Aí a gente, através do processo de hipnoterapia, a gente vai a um ponto onde a cena era... E a pessoa que estava lá comigo, ela chorava, porque era o choro da criança. A cena era ela olhando para a mãe, amamentando o irmão. E ela assim, parada, olhando. Aí você pode falar o seguinte, nossa, mas o que tem isso? O que isso tem de mais? Para você, adulta, não tem nada, talvez não tenha nada de mais. Agora, imagina essa criança, tudo que ela sentiu naquele momento, vendo a mãe, o amor da vida, o porto seguro, a que dá alimento, que dá carinho, que dá calor, olhando para ela e o irmão, e ela fora daquela cena. Entende isso? Por isso que a ferida da traição ela foi criada. Ela era uma pessoa extremamente ciumenta, violenta inclusive, assim, um ciúme descontrolado. E aí a gente foi na causa, aí a gente fez o que? Ela entender, a mente dela entender que aquele contexto já não existe mais e que ela não precisa mais carregar essa emoção. A Sabrina, como cuidar, ô gata? Tenho medo da minha filha ter meus problemas. A melhor maneira de você, digamos, proteger a sua filha é você se cuidar. Primeiro, Sabrina, você se cuida. E depois a sua filha. Mas priorize-se sempre. Você, porque eu não sei a idade da sua filha, mas se ela é uma criança, ela está absorvendo tudo que você está vivendo. As coisas boas e ruins. Entende? Então você é o espelho. Entendeu? Você é o espelho dela. E aí, com isso, você talvez prejudique ela de uma maneira indireta. Isso não é bom. A Lisiane, complexo de Édipo influencia nas nossas relações? Sim, totalmente. Aliás, o complexo de Édipo, né, essa relação, né, do amor ao sexo oposto, né? Então, normalmente, a filha muito apegada ao pai e o menino apegado à mãe, isso vem também desse início de vida. Porque, naturalmente, presta atenção no que eu vou falar aqui. Naturalmente,
a primeira infância, esses primeiros 7 anos de vida, é da mãe. Então, não faz muito sentido, por exemplo, o meu pai ser o amor da minha vida. Não faz muito sentido. Calma, você que é pai aqui, assim como eu, não é pra, nossa, então tem algo errado. Não, você, claro que você tem o direito, né, de ter uma ótima relação com seu filho ou com a sua filha. Porém, por toda a construção de vida que começa lá na barriga da mãe, nos primeiros meses, o acolhimento e tudo mais, essa relação deveria ser emocionalmente muito forte. Agora, se por alguma razão mamãe não conseguiu me dar isso, por sobrevivência, eu vou procurar outra pessoa para me proteger. E aí, normalmente, eu vou encontrar o pai. Então, a gente precisa entender que, principalmente nessa relação com o pai, se é uma relação muito forte, pode ter certeza que há um problema com a mãe. Houve algum conflito emocional com a mãe e que precisa ser resolvido. Tudo bem? A Sani, caiu fichas agora, por isso não lembro da vivência com a minha mãe nesse período. Oh, que bom que fichas caíram. Vamos à última ferida emocional aqui, que o tempo já está acabando. A ferida da injustiça. Crianças que sofreram muita pressão, muitos castigos. Ela foi muito desvalorizada. Essa ferida da injustiça, ela é criada. E essa desvalorização leva você a um relacionamento onde você não consegue se colocar, onde você não consegue se sentir grande o suficiente para enfrentar o parceiro. Você acaba tendo um complexo de inferioridade muito grande. E isso faz com que você permaneça, muitas vezes, numa relação tóxica e abusiva e acreditando que essa migalha tá boa. Você se contenta com migalhas. Você fala, tudo bem, eu não mereço mais do que isso. Eu não mereço nada além disso. O que, claro, vai te adoecer. O que, claro, vai te deixar numa situação muito ruim. Por isso que você precisa entender que essa ferida da injustiça, ela traz para você muitos problemas, principalmente relacionados à sua autoestima. Você não se sente capaz e nem merecedora de enfrentar algumas situações, alguns desafios, e você talvez tenha se relacionado com a primeira pessoa que você encontrou na vida e achou que era o que você poderia ter e que você merecia ter. Então, essa ferida é uma ferida que você também precisa olhar se você viveu essa situação de muita pressão, de muitos castigos, de muita cobrança e principalmente de desvalorização. A desvalorização é aquilo, o do meu irmão é sempre melhor do que o meu. As comparações, elas são extremamente nocivas na relação entre irmãos. Por isso, para você que é mãe, pai e tem filhos, toma muito cuidado como é que você se relaciona com eles. Porque essa comparação pode parecer, né, corriqueira, bobinha, mas isso para a criança é que nem uma cola. Gruda no subconsciente. E isso molda um comportamento. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, essas foram as 5 feridas emocionais. E sobre relacionamentos, para a gente terminar aqui, eu quero que você reflita a respeito disso. Um relacionamento saudável, ele não te arrasta para baixo. Ele te inspira a ser melhor. Isso faz sentido para você? Se um relacionamento hoje, o relacionamento que você está vivendo, ele não está te tornando alguém melhor, pode ter certeza que esse relacionamento talvez fracassou, estagnou, e você precisa tomar uma decisão. Um relacionamento saudável não te coloca para baixo. Guarda isso. E você talvez fale o seguinte, Gato, eu tenho medo de tomar uma decisão.
Por isso que você precisa se preparar. Se preparar. E aí eu vou te dar um presente para você que ficou comigo até o final aqui. Só para você que ficou até o final aqui. Que é o seguinte. Eu tenho feito algumas sessões de avaliação gratuitas de hipnoterapia para ajudar pessoas com dependência emocional. Pessoas que carregam essas feridas emocionais que eu falei aqui para você. Se você tiver interesse em participar, é uma seleção que eu faço, só que tem um processo, né? Porque tem muita gente. E claro, eu tenho a minha agenda, os meus atendimentos e tudo mais. Escreva a avaliação aqui agora nos comentários e você vai receber no seu direct um link para você preencher, tá bom? Você vai clicar nesse link, vai abrir um formulário e você vai preencher lá 5 perguntas. Escreva a avaliação aqui. Escreva a avaliação e você recebe no seu direct. Tudo bem? Você precisa estar me seguindo para poder participar. Para participar não apenas para participar, mas para você visualizar a minha mensagem direta aqui no Instagram. Você vai receber aí no seu Instagram mesmo. Legal, Lisiane, Suzana, Sabrina, Gal, legal. Escreva a avaliação aí, porque eu estou abrindo alguns horários da minha agenda nas próximas semanas para ajudar as pessoas a entenderem mais sobre essa dependência emocional. Tudo bem? Então, participe se você quiser entender melhor se você está vivendo essa relação de dependência emocional. E aqui, ó, guarda isso. O medo te mantém presa. O medo é uma emoção. E se você realmente quer sair dessa relação, você vai precisar controlar esse medo. E a hipnoterapia é uma ferramenta extremamente assertiva de resultados nisso. A coragem te liberta. Qual é a tua escolha? Ficar no medo ou ir e abraçar a coragem? Tudo bem? Era sobre isso que eu queria falar hoje com você. Espero que você tenha gostado. Você gostou? Fez sentido para você? Fichas caíram? É muito importante que você entenda que você tem uma vida incrível pela frente. Você não pode mais simplesmente permanecer num sofrimento, permanecer numa vida sem sentido. Não faz sentido isso. Tá bom? Valorize-se. Valorize-se. Tá bom? Um lindo final de semana para você e a gente se vê segunda-feira, 8 horas da manhã. Lives da Blindagem Emocional de segunda a sexta. É a sua dose de coragem aqui para a gente conversar, para fazer com que você talvez possa mudar a sua vida. Tá bom? Um grande abraço. Tchau!